Bom, pessoal, então, eu queria falar hoje sobre essa questão de Bíblias. Eu até separei para mostrar aqui rapidamente uma Bíblia que na minha opinião, tem um projeto, uma Bíblia grande, né? Paralelo ao do Frederico Lourenço, é esse aqui. Robert Alter. Eu mencionei o Robert Alter em outras circunstâncias. Ela foi publicada agora, depois de muitos anos. Deixa eu pegar um volume aqui. E ela, só para vocês que têm curiosidade, claro, está em inglês, mas ela foi publicada em 2019, a edição completa, e estava à venda na Amazon. Foi aí que eu comprei, na Amazon brasileira, e assim, por um preço menos mal do que seria se eu tivesse que importá-la, né? Então, ela já estava no estoque da Amazon aqui no Brasil, e aí fica mais fácil. Ele tem aqui, nos seus paratextos, um elogio, assim, como a maior obra e tal, a tradução definitiva, algumas observações só sobre essa Bíblia. Por que ela se parece com a Bíblia do Frederico Lourenço? Por ser uma Bíblia laica, publicada por uma editora não religiosa, traduzida e comentada por um acadêmico que é um crítico literário. Essa é a diferença. Ele conhece muito bem o hebraico, e, claro, traduz a Bíblia hebraica. É importante lembrar disso, né? Que não é a Bíblia cristã, não tem Novo Testamento, é a Bíblia dos judeus. Bom, aqui, olha, eu tenho num dos paratextos aqui a história do livro, porque ele cita outros livros do Robert Alter. Então, ele publicou a primeira tradução de Gênesis em 1996. Gênesis, tradução e comentário de Robert Alter. Depois teve a história de Davi, também 99. Depois os 5 livros de Moisés. E se você encontra na internet, aí tem os PDF, que é a tradução dele, já com comentário, 2004. Depois os Salmos, ou seja, ele vem traduzindo ao longo dos anos o texto, trabalhando sobre o texto bíblico e traduzindo aos poucos. Ele publicou o último aqui em 2015. Então, uma coleção de textos aqui estavam faltando, ó, Daniel, Jonas, Esther, Ruth, Cânticos, né, em 2015. E aí, sim, finalmente traduziu o que faltava e publicou a edição completa, que é essa aqui, 2019, uma bela obra, também premiada e tudo. E é, portanto, o que eu tenho chamado aí de Bíblia laica. Quando a gente fala de conteúdo laico e de Bíblia, é sempre importante lembrar, não diz respeito a ler a Bíblia fingindo que ela não é um texto religioso. A gente lida com religião. O texto é religioso, como qualquer texto da antiguidade é religioso. Mas a gente não trata ela a partir do ponto de vista da nossa religião, ok? A gente trata como texto literário, como se fosse um outro livro. Isso era o que a gente comentou, uma do que é ler a Bíblia como literatura, uma afirmação. Ela pode ser lida e criticada, e o personagem e o conteúdo a partir de pressupostos que se aplicam a qualquer tipo de pessoa e não só a um determinado grupo religioso. Então, a Bíblia do Robert Alter é um paralelo estrangeiro àquilo que está sendo feito, então, pelo Frederico Lourenço no Brasil e em Portugal. Pergunta da Joana. Quando você diz que ele traduziu a Bíblia hebraica, ele foi realmente nos manuscritos, reuniu todos, comparou e tal? Não. Boa pergunta. Nós vamos falar o mesmo do Frederico Lourenço. Os tradutores não fazem a crítica textual, eles não vão aos manuscritos. Então, nós temos trabalhos que são feitos por críticos especialistas nisso, né? Comparam e conhecem já pelo tipo de escrita, datar um manuscrito e fazer essa comparação. E eles são, então, estudados, decifrados, catalogados, armazenados, aí comparados, se produz aquele texto crítico, aquela edição crítica, no caso do texto hebraico, da Bíblia hebraica. Né? A minha está até aqui em cima da minha cabeça, eu estou vendo ela. Eis a coleção. Bíblia hebraica Stuttgartensia. Porque vem de Stuttgart, né? É onde fica a editora. Esse é o nome que eles deram. Essa é geralmente a Bíblia hebraica mais bem vista e mais aceita.
Esse é o texto crítico, todo em hebraico, com o aparato crítico discutindo. Aí é onde está essa comparação, né? Então, essa aqui é a equipe que faz essa comparação. Segundo o manuscrito do Mar Morto, lá tem uma variedade aqui no versículo de Jeremias. Mas os textos hebraicos, em geral, eles partem do texto massorético. Existem cópias desse texto que foi produzido por esse grupo de tradutores lá pelo século 10, 11, e esse é a base do texto da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus. A Bíblia, essa que eu tenho, ela é alemã, né? Mas ela, se eu não me engano, foi publicada aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Dá uma procurada que você tem. Todos esses textos críticos foram publicados aqui. É o mesmo texto, né? O texto é hebraico e tal. Geralmente esses textos têm introdução em latim, em inglês, em alemão, e a Sociedade Bíblica fez acrescentar uma introdução em português, que vai explicar o texto, a história do texto, e é importante, às vezes, porque ele já explica como ler o aparato crítico, ensinando aqueles códigos, tem todo um manual aí que você tem que entender para conseguir ler. Então, nós temos ainda o Novo Testamento, que eu mencionei, que aí é o texto grego, né? Eu acho que eu mostrei uma imagem para vocês. Então, se eu fosse traduzir o texto, eu parto desse aqui, não do manuscrito de verdade, ok? E a Septuaginta, que nós já vamos falar dela, também tem aqui o texto crítico, também foi publicado no Brasil. Essa aqui é uma edição da Sociedade Bíblica. Ela continua igualzinha, mas está escrito aqui SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que lhe acrescentou a introdução em língua portuguesa, eu acho. Mas é um texto em grego. E conta a história desse texto, da edição crítica, quem foram os organizadores e tal. Geralmente é assim, o cara já vem do século XIX fazendo isso, e aí o filho dele pegou isso daí, continuou, fez uma nova edição e assim por diante. Então a Bíblia, o Novo Testamento grego, por exemplo, está na 28ª edição, a Bíblia hebraica Stuttgartense está na 4ª ou 5ª edição, na minha 4ª, não sei se já saiu a 5ª. O que muda de uma edição para outra é isso, uma decisão sobre um manuscrito que vai ser usado, outro manuscrito, aqui essa palavra eu vou mudar porque foi descoberto determinado manuscrito e assim por diante. Então, essas edições do texto crítico, a Jônia perguntou, essa edição que você está mostrando foi realmente no manuscrito, então? Sim. Então, esse texto crítico, em hebraico, em grego, esse é o trabalho de quem foi no texto manuscrito. Que se comparou todos e traz aí todo um histórico de pesquisa e comparação, palavra por palavra, desses manuscritos, ok? O tradutor, então, o Robert Alter, dificilmente iria no manuscrito de fato. Ele parte de uma edição já publicada, que já fez esse trabalho de comparação, e aí ele começa a traduzir do hebraico para a língua dele. Vou contar como é que funciona isso na Bíblia do Frederico Lourenço, né? Não é bilíngue. Ela é o texto grego, ou o texto hebraico, no caso. Você só tem as introduções em mais de uma língua. No caso, a edição lá, a equipe é alemã, então eles põem uma introdução em alemão. Colocam latim pela tradição religiosa, tem uma introdução, a introdução é traduzida para o latim. Aí você tem a tradução traduzida para o inglês, e assim por diante. Então você vai ter, no caso, nós temos a edição aqui no Brasil traduzida para o português, mas a introdução. O resto é o texto grego, o aparato crítico é o mesmo, e você vai ter que se virar com aqueles símbolos e com o texto em hebraico ou em grego, né? Okay? Então, assim, vale a pena observar nas Bíblias a partir de que texto se traduziu. Essa é uma pergunta absolutamente legítima e necessária. Eu acho que vale a pena a gente fazer. Ok? Então, vamos falar um pouquinho da Bíblia do Frederico Lourenço. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, para a gente ver aquela imagem. Ok, aqui está a minha versão. Ela não está... Eu não criei um PowerPoint, eu criei um PDF, né? Eu tirei foto do celular, essa é a verdade. Com aqueles aplicativos que escaneiam o texto. Deixa eu mostrar até menor para ver a capa inteira.
Então, você tem aqui a capa da Bíblia da Companhia das Letras. Frederico Lourenço, aparece o nome aqui, traduzido do grego. Geralmente, Bíblias não têm esse nome, né? Já repararam nisso? Trata-se, então, de um paratexto, em que o nome do autor aqui é importante. Por que é importante? Porque o autor, de alguma maneira, já tem certo conhecimento. Então, você tem aqui um autor que vai aparecer, a Bíblia do Frederico Lourenço. Isso fica muito bem marcado. É uma Bíblia que tem autor, né? Autor moderno, digamos assim. Geralmente, a gente tem as Bíblias como obras coletivas, hoje em dia, né? Sai uma nova tradução da Bíblia, você tem isso feito por uma equipe, isso é distribuído entre especialistas, um traduz um livro, traduz outros livros e assim por diante. Raramente um autor moderno faz isso, mas aqui nós temos dois exemplos, né? A Bíblia do Robert Alter e a Bíblia do Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço, como eu mencionei, é conhecido na Companhia das Letras, a editora, porque ele publicou a Ilíada e a Odisseia traduzidas aqui. Então, ele é um tradutor de textos gregos, é um helenista, né? Um especialista em grego. Outra coisa, Bíblia. Não é a Bíblia completa. Veja que tem o subtítulo, é o Novo Testamento. Mas também não é o Novo Testamento, são os 4 evangelhos. Esse é o primeiro volume. E usar uma letra gótica aqui na verdade, uma letra alemã de referência gótica, né? Que dá essa cara de antiguidade, aí, de Idade Média para referência à Bíblia. Isso aqui, essa parte de baixo, ela é aquela sobrecapa, né? Não sei qual é o nome técnico disso, cover, é um papel que encobre a capa, mas pela metade, aqui tem esse detalhe de estar rasgadinho. Esse trabalho de arte aqui é que é explicado no site, no blog da Companhia das Letras, como que ele produziram, é um tipo de produção artística, de pintura bem interessante. É um trabalho bem feito, portanto, pela Companhia das Letras. E você tem aqui a edição portuguesa, com observação que essa aqui já é a segunda edição, que não está disponível ao leitor brasileiro, porque ele publicou a primeira edição lá e mais recentemente saiu a segunda edição em Portugal, que faz algumas correções. Mas vamos dar só uma comparada em algumas coisas, na comparação entre as capas. Então, a Companhia das Letras tirou essa informação que é muito relevante na Bíblia, na sua versão portuguesa, que é o volume 1. Por quê? A editora Quetzal, que é a editora, está aqui o nome dela, Quetzal, que é a editora portuguesa, anunciou uma obra em 8 livros, 6 volumes. 2 volumes com 2 tomos, né? Serão 8 livros, portanto. Uma obra que leva anos para se produzir. Enquanto estou publicando o primeiro, o segundo está em revisão e ele está traduzindo o terceiro. E assim vai, eles vão se produzindo aos poucos. É uma obra que vai nascendo. A Companhia das Letras, quando a publicou, eliminou aqui a informação de que teria outros volumes. Importante. Não só isso, ela eliminou a informação de quais são esses outros volumes. É como se a editora não estivesse se comprometendo com a obra completa, com a publicação da obra completa, talvez como um teste. Isso é suposições, tá? A gente está analisando. Porque é como se ele dissesse assim, eu vou colocar à venda essa Bíblia aqui no mercado brasileiro e a gente vê quanto vende isso, se dá certo, né? Porque a editora Companhia das Letras, sabem os senhores, não é uma editora especializada em obras religiosas. Tem obras que tratam de religião, sim, até de Bíblia, mas não é a sua especialidade. Trabalha muito mais com obras de ficção, não é geral. Então, talvez por isso a editora não anunciou que teríamos os 6 volumes, tirando essa informação que constava na capa da edição portuguesa. Também temos aqui o Frederico Lourenço. A informação Prêmio Pessoa aparece aqui embaixo. Prêmio Pessoa 2016 é a premiação não da obra em si, mas a obra impulsionou, mas quem foi premiado foi o autor.
por isso ali, o Frederico Lourenço é o Prêmio Pessoa 2016, de uma personalidade importante na arte, na cultura ou na ciência em Portugal. Cada ano é homenageado uma personalidade e ele ganhou esse prêmio em 2016. Pelo conjunto da obra, na verdade, e pela influência que tinha esse primeiro volume da Bíblia na mídia portuguesa, os leitores lá, assim, foi muito bem recebido. Claro que recebeu suas críticas também. Então, nós temos aqui duas capas diferentes. Aqui não tem aquela ideia de que a Companhia das Letras usou. Eu também poderia dizer que dentro da obra existe um projeto gráfico que foi mantido, inclusive a edição brasileira anuncia o mesmo nome como o responsável pelo projeto gráfico, é o mesmo editor. O que nós perdemos também na edição brasileira, além deles terem mudado esses detalhes da capa, a impressão é uma cor só. Vocês vão notar a seguir nas imagens que a edição portuguesa tem alguns detalhes com tinta vermelha, são só detalhes. A edição brasileira tirou o plano da obra, nós vamos ver, tá, nas imagens aqui, o plano completo da obra. Acho que está aqui, ó, é a última página de cada um dos livros na edição de Portugal. Não está na edição brasileira, certo? A edição brasileira não anuncia a obra completa. Tiraram isso. E a qualidade do papel caiu um pouco. De modo que... Espera um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui os dois volumes, só para vocês observarem a diferença de tamanho. Como a gente diz, diferença de gramatura do papel. Ah, mas aqui tem mais páginas, o texto está mais espaçado? Não. É tão igual que a numeração de páginas é a mesma. Você consegue usar o mesmo sumário para as duas edições. Embora tenha sido feita pequenas adequações da linguagem, né, do português para o português brasileiro. Mesmo assim, ele se mantém muito igual a todo o projeto gráfico, toda a diagramação do texto. Então, como que esse texto consegue ter quase o dobro do tamanho? Qualidade do papel. A edição de Portugal realmente é mais confortável, é mais bonita, é um papel mais nobre, mas isso encarece o livro. Enquanto que a Companhia das Letras não é que use um papel ruim, mantém o seu padrão de qualidade da Companhia das Letras, mas perde um pouco na comparação com a edição portuguesa. Percebe como a minha crítica ela é ampla? Eu tenho falado, então, dos epitextos e dos peritextos, daquilo que está na obra e daquilo que está fora. Estou falando das diferentes edições e dando pinceladas a respeito do autor também. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Isso, o Novo Testamento também é da mesma editora lá do pessoal de Stuttgart. Isso, esse Nestlé, ou Nestlé, não sei como é que se pronuncia isso lá na Alemanha, Nestlé Aland é o autor do Novo Testamento, falando lá dos textos críticos, né? A Jona perguntou, eles não são necessariamente ateus, né? Claro, então, aí é aquela coisa da ideologia que sempre vai aparecer na obra, tá certo? Claro que influencia. Eu não sei dizer, o Robert Alter é de família judaica, de tradição judia. Eu não sei te dizer qual é a participação dele na religião. Mas claro que isso, como cultura, influenciou, né? Eu acho que teve contato com a cultura e com a língua muito cedo, hebraico. E daí se tornar um tradutor, um especialista desse. No caso do Frederico Lourenço, que eu conheço mais porque eu tenho estudado mais diretamente, ele se intitula agnóstico. Tipo assim, acredito em alguma coisa, né? Mas não é um católico, como na sua tradição portuguesa é muito forte, né? O catolicismo não é. E lê realmente os textos como literatura. Ele admira o texto não por seu valor religioso, ele sempre menciona o seu valor na cultura, ou seu valor literário especificamente. Ele vai dizer, esse texto aqui é maravilhoso, nunca um texto, não é, tão influente, tão conhecido, que foi lido por tanta gente, como isso formatou o nosso pensamento. É por isso que o texto é importante. Ou então, a literatura ocidental não seria tão rica se não tivéssemos esse autor.
bíblico, que foi lido e que passou, né, que influenciou tanta gente, tantos autores. Então, para ele, esses são os elementos que o motivam a ler a Bíblia. E ele gosta do texto, é um leitor apaixonado pelo texto, apaixonado pela Bíblia como literatura. Né? Então, isso percebe que isso independe. Você pode produzir, eu acho que mesmo sendo religioso, você pode produzir uma Bíblia cujo protocolo de leitura a dirige a um público que não é necessariamente, especificamente religioso. Então, eu deixo de explicar as coisas como um texto religioso, porque aquelas Bíblias tradicionais, aquela capa preta, que já começa dizendo que o texto é sagrado, e como que Deus iluminou, qual é a teologia desse texto, todo o conjunto já é formado para transmitir um ponto de vista religioso, né? De determinada religião, associado ao texto bíblico. E é claro que isso sempre exerce uma enorme influência se você lê de um lado ou de outro. Então, não estamos falando de ateus, mas não necessariamente, mas também nada impede que sejam. A Lilian, falando sobre a questão dos volumes. Muito estranho não ter indicação de volume. Aí eu acho que eu mencionei. A Companhia das Letras publicou, então, com 1 ano de diferença. Saiu a Bíblia em Portugal em 2016, ele já foi premiado lá. Em 2017 saiu no Brasil, certo? A edição aqui. O que tem, sim, o interesse da editora, porque você sabe que a Bíblia é o livro que mais vende, né? Os livros religiosos é a única categoria de livro que continua crescendo a sua venda, e a Bíblia em especial. A Sociedade Bíblica vende Bíblias não só em português, eles produzem as Bíblias para outros países, né? E, claro, talvez a Companhia das Letras queira uma fatia desse mercado. Vamos produzir uma Bíblia aqui, seguindo o nosso padrão, que não é uma confissão, não tem uma confissão religiosa, né, explícita, aberta, mas talvez interesse a esse público, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, apresentando para pessoas que queriam ver uma Bíblia com uma diferença na sua mediação editorial, que não vem por meio, não vem com o carimbo de uma instituição religiosa. E bom, trouxeram a proposta, mas de fato, parece que não se comprometeram com a obra completa. E aí, então lançaram em 2017 o primeiro volume, em 2018 o segundo volume. Em 2019, abril de 2019, o terceiro volume. Está aqui em cima, ali, ó, na minha estante, aqui, ó, de verde. Essa aqui é o terceiro volume com os profetas. E não saiu mais ainda. Eu esperava que, aí para abril de 2020, nós teríamos já um anúncio, pelo menos, do pré-lançamento do novo volume, mas não saiu. Enquanto que em Portugal nós já temos 5 livros. Quer dizer, ele continua trabalhando e eles comprometidos com a conclusão da obra. No Brasil, eu não tenho certeza se a publicação continua. Não consegui essa informação ainda. Estou curioso e pensando porque eles não anunciaram no tempo previsto. Deixa eu continuar aqui. Sobre a Companhia das Letras ser especializada em outro tipo de obra. A Bíblia também não é um livro de ficção? É uma boa pergunta, né? Bem legal essa, porque claro que você pode lê-la como ficção. Isso faz parte do ler a Bíblia como literatura. Né? Ler e falar assim, esse Deus aqui é o personagem da Bíblia, então de fato ela poderia ser lida, já que a editora Companhia das Letras tem obras clássicas e publicou, no caso, a obra homérica, por que não publicar a Bíblia do mesmo modo, né? Com o mesmo propósito, para o mesmo tipo de leitores? Eu acho que nesse sentido sim. Você vê que a questão do tratamento que se dá à Bíblia, ele é muito mais por força externa ao texto. Da maneira como nós, na cultura, lidamos e vemos esse texto como um texto singular, único, separado, diferente, mas ele pode ser lido do mesmo modo. E você pode encarar como um livro de ficção. Talvez, como eu falei, ficções historicizadas, né? Porque a Bíblia, às vezes, ela tenta te colocar dentro de um terreno histórico, fazer com que você acredite que aquilo aconteceu de verdade. Mas, claro, mesmo que o evento tenha baseado em fatos reais,
ainda assim a ficcionalidade é inevitável. Rose, professor, creio que a retirada da indicação do volume tem mais a ver com a ideia da Bíblia como um único livro. Temos edições separadas do Novo Testamento que não indicam a existência de outros volumes. Pode ser outra leitura que tenha outro sentido. Não sei. Acho que o tempo vai mostrar, não é? Se eles não continuarem com a publicação, acho que a minha leitura é de que talvez eles não tenham assumido o compromisso de publicar todos os volumes prevaleça. Se eles voltarem a publicar e publicar a coleção completa, talvez eu esteja enganado e seja outro motivo pelo qual eles tiraram a indicação de volume. Eu cheguei até a perguntar para o autor, eu me comuniquei com ele por e-mail e tal, mas ele acabou não respondendo, né? Falou, desviou o assunto, não falou não. Quem sabe uma hora eu volto a encher o saco dele lá. Assim parece demonstrar Israel Finkelstein, que é ótimo arqueólogo, né? E o Neil Silverman, a Bíblia Desenterrada. Sim. Esse cara é uma referência nessa área dos estudos arqueológicos ligados à Bíblia. Aí o Finkelstein o Silberman tem um outro livro muito bom dele, daquela mesma coleção da Loyola, que eu falei, né? Bíblica Loyola, que chama... O que é a mensagem... Deixa eu ver se eu acho que... Achei. A Mensagem e o Reino. É o Neil Silberman, agora com o Richard Horsley, que é um exegeta, um cara que trabalha com crítica, é uma espécie de análise bíblica mais histórica e social, é norte-americano, pastor metodista, mas tem um foco na teologia da libertação, assim, nas suas leituras. Grande especialista em Novo Testamento. Deixa aí, depois a gente continua. Não temos acesso fácil a essas Bíblias laicas, o Gundo falando. Você acha válido ler a Bíblia convencional sem as divisões de capítulos e versículos, sem os títulos religiosos tradicionais que indicam o sentido dogmático? Então, é sempre complicado, né? Porque é claro que todas essas intervenções, sejam elas da Bíblia religiosa ou da Bíblia laica, elas estão te influenciando e a gente aprende, principalmente nos estudos exegéticos, a fazer esse tipo de leitura que você está dizendo. Olha, vamos entender que versículos, os professores brincam, versículos não são de Deus, foram acrescidos já, né, depois do Renascimento, aí nas edições da Bíblia, versículos e capítulos. Os subtítulos piorou, né? São mais recentes e geralmente dizem respeito a cada edição. Claro, tem um sentido dogmático, sim. É possível ler sem eles? Eu acho que é possível ler por cima deles, né, criticando-os até, mencionando que lá estão e que propõem divisões. E eliminá-los do seu olhar é mais difícil. Né? O pessoal tenta fazer assim, então vamos ler no texto grego, mas o texto grego não tem subtítulos, mas também tem capítulos, versículos, também tem pontuações que foram acrescidas por aqueles editores, a divisão de parágrafos, a ordem do cânone estabelecida pela igreja também está lá. É difícil a gente se livrar completamente dessa influência, não é? E outra, de qualquer modo, eu vou chegar no texto grego e vou ler um texto que foi os critérios para a decisão de qual manuscrito diz uma coisa ou outra também diz respeito a um grupo humano e que tem suas ideologias, percebe? Então, eu gosto dessa análise que aborda determinado objeto e diz essa é a ideologia e você pode criticá-la enquanto lê, estando consciente dela. Isso que é importante, porque eliminá-la de fato é um desafio. Né? E outra, eu tenho medo um pouco de falar daquele texto bíblico que não existe. Né? O objeto Bíblia, que é uma coisa que não existe. Não existe a Bíblia. Né? Existe essa Bíblia aqui, do Frederico Lourenço, a Companhia das Letras, ela tem esses pressupostos, essas ideologias, esse protocolo de leitura. Ao mesmo tempo, existe a Bíblia ali, da Bíblia do Peregrino, que é da editora tal, e que tem esses protocolos de leituras, percebe? Eu gosto de falar da mensagem do texto, mas eu acho que sempre vale a pena a gente observar, quando diz respeito, né, quando é do nosso interesse, que você está lendo um texto
produzido com esse protocolo, por determinada tradição e etc. Porque, de fato, é difícil a gente trabalhar sem que receba influência dessas outras ideologias. Professor, como não temos fáceis essas Bíblias? Não, tá, esse aqui. Isso aqui eu já li. Será uma pena, né, se não continuarem publicando. De fato, eu lamentaria muito. Tenho comprado a edição portuguesa e a brasileira, já que se tornou o meu objeto de estudo aqui na USP, no meu pós-doutorado, né? E isso onera a publicação da Pinguim, uma edição mais barata. Essa edição aqui não, né? Tá certo. Talvez essa edição mais cara da Bíblia possa não estar sendo muito lucrativa. Não é? Embora eu acredite que só de se chamar Bíblia, ela já vende mais do que o Homero, né? As pessoas, não sei. E outra, você tem outras edições também de Homero em outras editoras. De fato, a Companhia das Letras lançou numa versão, numa tentativa de criar uma edição de bolso e mais barata dos textos de Homero. E é o mesmo tradutor. Eu acho que essa influência do tradutor dentro da Companhia das Letras é importante. Agora, tem uma coisa curiosa. Falando lá dos nossos epitextos, né? Eu procurei a Bíblia de Frederico Lourenço em livrarias. Antes da pandemia, claro. E ela sempre aparece em editoras, em prateleiras, junto com as outras Bíblias religiosas, percebe? Toda a tentativa de se publicar uma Bíblia laica, de se tirar um nome sagrado, na hora de vender, ela está atingindo o mesmo público que vai procurar a Bíblia. Percebe? Ela está lá na prateleira do livro religioso. É outra questão para a gente pensar aí, né? E por que são caros os livros que estão sendo lançados? Os 2 livros proféticos estão custando mais 130. O dos profetas, né? O dos profetas é caro, mas é enorme, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O preço de lançamento desses livros é alto mesmo. E depois ele abaixa. Coisa de 30% mais baixo, olha só. Esse é o Profetas, né? Tá sem a capinha de papel aqui, que quando eu vou lendo, eu tiro, elas ficam guardadas ali. É um calhamaço enorme, que aqui tem todo o corpus profético. São mais de 1000 páginas, 1000 e poucas páginas aqui. Então, é por isso também, né? Esse aqui é maior do que os demais, custa mais. Ele tem algumas coisas tradicionais, né? Um marcadorzinho tradicional de Bíblias. Então, assim, eu estou brincando com a tradição. Em partes você quer uma coisa nova, em partes você quer manter a tradição, né? Mas eu concordo, não são mais baratos. Pior é o que eu estou comprando de Portugal, né? Que aí é o negócio, porque eu tenho que pagar a importação e fica bem caro. Eu pago 250, 270 reais numa nova edição dessa aí. Bom, então, veja, eu estou falando sobre questões, por enquanto, da edição, da capa, da coleção, das editoras, tudo isso, para mim, ler a Bíblia como literatura. Tudo isso é exemplo de uma aplicação de metodologia para análise. Nem falamos do texto em si, que é o próprio projeto editorial, é objeto de análise da nossa crítica, e não só o conteúdo, ou a tradução, a especificidade do conteúdo bíblico. Eu começo olhando de fora. Eu acho que esse tipo de conteúdo, mesmo que você não seja o seu objeto de estudo, trabalhar essa materialidade do livro, isso abre a nossa mente para ver que há mais produções de sentido do que só o texto, né? Ele tá se comunicando com você de outras maneiras. Então, eu não vou negar que, para mim, é mais prazeroso, é mais gostoso ler o texto nessa edição do que nessa. Por questão do papel, ele é mais nítido, a letra parece que fica mais bonita, ele tem aquele tonalidade amarelada com menos intensidade do que é o papel usado na edição brasileira, percebe? O material influencia a nossa recepção. Talvez por ser importado, por eu ter pago mais do que o dobro do preço, também influencia na minha maneira de lidar com o texto, né? Por ser a segunda edição, não sei. Então, tem uma série de fatores que estão em jogo quando você lê. Isso é legal a gente ter
essa mente aberta para olhar para tudo, né? Falando aqui que não conseguiu anotar o livro do Finkelstein, dá para repetir? Dá uma olhada no comentário acima aí. O Finkelstein é outro. O que eu falei é o Silberman. Silberman. Eu acho que é assim que chama A Mensagem e o Reino. Então, esse é meio que uma espécie de... Vou contar a história do apóstolo Paulo, sua mensagem. É mais ou menos isso. De Jesus, a transição para Paulo. É um livro sobre cristianismo primitivo. Tem toda a contribuição do arqueólogo, né? Que ajuda a dar uma base mais histórica ao negócio. E ele vai tentando reconstruir quem é Paulo. Então, veja, Horsley está interessado na arqueologia, o Horsley está interessado na sociologia, nas classes sociais daquele tempo, e Jesus como um profeta marginal, e Paulo como, sabe, esse tipo de categoria. É bem diferente do que a gente está falando aqui. Mas, de fato, como bibliografia, é muito bom. E vale o Finkelstein, que ele mencionou como arqueólogo, aí, que são textos legais, mas é o pessoal que trabalha com Jesus histórico, Paulo histórico, eles gostam desse tipo de pesquisa. O Horsley, o outro autor é Horsley. Tem livros ótimos sobre o Novo Testamento. Trabalha a arqueologia da Galileia e aí, sabe, aquela bibliografia que te fornece a contextualização histórica, social, econômica, para se entender os textos bíblicos. É o tipo de autor que é um especialista nisso. Está falando aqui da desmaterialização dos livros, né? Sim. Disseram que não sei se é muito bom esse e-book do Frederico Lourenço, eu não comprei. Mas valeria olhar. Claro, então você tem que observar e quem sabe, está aí objeto de análise. Quem sabe outro artigo para a gente produzir. A Bíblia de Frederico Lourenço, comparando as suas edições impressas e as suas edições digitais, né? Para e-book, que estão aí à venda. Então tem a questão do preço, como é que você consulta e manuseia esse texto lá, e tem gente trabalhando, acho que o Chartier é um desses, né? O Chartier e o outro historiador aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, esse está longe. Esse aqui, ó. Darnton. Deixa eu achar o nome aqui. Robert Darnton. São os caras que têm falado bastante sobre essa transição da história do livro e a influência da nova linguagem, da criação das mídias digitais, de você ler o livro no celular e tal, né? Deixa eu anotar. Se chama Robert Darnton. Tem até um programa Roda Viva com ele. Ele falando sobre a digitalização das bibliotecas, que é bem legal. Deixa aqui. Bom, deixa eu fazer mais uma observação aqui sobre o Frederico Lourenço. Só para que vocês entendam por que a Bíblia merece certa atenção. Falando agora do tradutor, né, da pessoa. Eu tive o interesse de ir atrás da obra dele. E é um literato, é um erudito, né? Então, ele é um especialista no texto grego, na literatura clássica, antiga e tal. Então, onde é que está aqui a bibliografia do Frederico Lourenço? Olha só. Além do Homero, deixa ali o Homero, que ele é o tradutor, e tem outras obras gregas, do teatro, da poesia grega, que ele é tradutor, esses não publicados no Brasil, ok? Ele tem livros de poesia, eu importei 2 deles, aqui são livrinhos pequenos, os primeiros, né? Santo Azinha e Outros Poemas, Clara Suspeita de Luz, poeta. Eu tenho certeza, eu sei que ele é músico de alguma maneira. Eu também, né? Eu sou formado, sou bacharel em música erudita, toco violão erudito. Já trabalhei com isso. Hoje em dia é um hobby. Então ele tem uma cultura artística, musical, fala de música, fala de poesia. Ele é autor de romances, dos quais eu conheci esse aqui, bem legal.
Pode um desejo imenso, Frederico Lourenço. Eu importei também e li, e assim, muito curioso porque o personagem se parece muito com ele, né? Não sei se é a minha maneira de ler, mas o personagem principal é um professor numa universidade de Lisboa, que trabalha com literatura, no caso é um especialista em Camões, que escreve poesia, mas não é a sua principal área, que também toca piano, mas só como hobby, percebe? Que é gay e tem um relacionamento com um colega de trabalho e que tem uma carreira bem sucedida, no final da vida está bem sucedido como crítico, né? Como teórico da literatura. Tem um capítulo em que ele expõe toda uma palestra, uma teoria a respeito da leitura de Camões. Então, existem vários fatores que me fizeram pensar que o personagem reflete o Frederico Lourenço, que também é tudo isso. É músico, é gay, é crítico literário, é poeta como segundo trabalho, mas o Frederico Lourenço tem o caráter filológico, como estudioso da língua. E publicou também, em 2019, uma gramática do latim. Ou seja, o cara conhece de línguas clássicas, línguas mortas, e, portanto, é difícil você discutir tradução com ele, né? É o meu tapete que está dando trabalho. Sabe do que está falando. Quando a gente lê a Bíblia, você tem a virtude de que, lendo, por exemplo, aqui os profetas, você tem numa nota de rodapé, ele falando, olha, isso conforme o texto massorético da Bíblia hebraica diz isso. O texto da Bíblia grega já diz isso. O latim, porém, diz isso. Então, é um cara que tem essa facilidade na comparação e conhece essa teoria dos manuscritos, ter se interessado e estudado isso, pesquisado. Eu penso que ele vai atrás de bibliografia. Outra informação relevante e externa ao texto, mas que agora começa a influenciar o texto mais diretamente. O Frederico Lourenço, eu acho que ele começou a traduzir a Bíblia, não sei exatamente o porquê, mas ele não era um especialista, era um leitor, certo? Um admirador, gostava, conhece alguma coisa. E ele vai crescendo como especialista, como estudioso da Bíblia ao longo da sua tradução, porque ele não só traduz, como ele procura comentar em notas de rodapé e cria introduções para cada um dos livros bíblicos. E o que eu percebi é que ele vai melhorando conforme passa o tempo, conforme passam os volumes. Então, o livro em que tem mais fragilidades teóricas, digamos assim, nas suas introduções e nos seus comentários, é justamente o volume 1, o dos Evangelhos. Especialmente no que diz respeito ao Evangelho de João. Eu achei que o Evangelho de João deixou um pouco a desejar. Porque ele ainda lê com base numa tradição religiosa de leitura, acreditando que o autor possa ser a testemunha ocular dos fatos, coisa que, de fato, eu não vejo mais nenhum estudioso defendendo. Aliás, o caráter ficcional mais explícito é justamente o do Evangelho de João, na comparação com os demais evangelhos. Quando se trabalha o Jesus histórico, quero saber o que de fato possa ter ocorrido, os demais evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, têm prioridade. Né? E porque são, pela comparação, pelos registros, pela mensagem que diz, pela datação, em tudo, são mais aproximados das origens do que o Evangelho de João. Então, eu achei que ele deu algumas mancadas nesse sentido. Além disso, ele tem um livrinho que é uma espécie de ensaios. Vou mostrar para vocês, vou ver se eu escaneio alguma coisa para a próxima aula. É um livrinho de ensaios sobre Bíblia. Chama O Livro Aberto. É bem legal, foi publicado no Brasil também. Esse daí numa editora que eu nunca ouvi falar, do Rio de Janeiro. Editora Raquel, uma coisa assim. E depois eu mostro para vocês o livrinho, que é bem legal. E ali ele mostra, abre um pouco o jogo, né, sobre as suas ideologias, seu modo de vida. Então, olha, eu acredito que exista alguma coisa de Deus, mas que esse Deus não corresponde àquilo que nós lemos na literatura religiosa. Ele vai falar, ele diz assim, olha, eu levo muito a sério, leio e tiro lições para a minha vida, mas
Não é por isso que eu vou, por exemplo, me separar do meu marido, ele fala. Porque a Bíblia tem algum texto que seja, digamos, contrário à união homoafetiva, entende? Ele vai dizer, é a minha maneira de reagir ao texto. Eu leio, aproveito, curto, desfruto, mas dessa maneira distanciada, sem vinculação com a religião ou com uma leitura mais fundamentalista. Ele aplica do mesmo modo como você lê outras literaturas. Isso sempre se repete, né? Ler a Bíblia como literatura é colocar a Bíblia no mesmo patamar. Então, eu leio e tiro, claro, coisas que me influenciam, e boas e más para a minha vida. Mas ela não alcança esse privilégio de ser a obra em que tudo que ela disser nós temos que obedecer, é o guia das nossas vidas. Esse tipo de crítico não coloca a Bíblia nesse patamar. Eu acho que é uma das coisas que aparecem mais forte e que vai aparecer, portanto, na Bíblia. Vamos voltar à análise da Bíblia. Eu queria mostrar para vocês quem é esse cara por fora aí. Eu fiz alguma pesquisa e li, e tem bastante coisa dele, assim, se você pesquisar sobre a Bíblia e o Frederico Lourenço, ele comentando até reações aos textos em matérias de jornal, entrevistas, tem vídeos. Ele esteve no Brasil em 2017 e deu entrevista para a Globo News e participou eu assisti, inclusive, uma palestra dele na Unicamp, participou da feira literária lá de Paraty. Então, ele esteve no Brasil e deixou também alguma marca na nossa mídia. Aparece, o lançamento, né? Era o lançamento do segundo volume. Então, acho que era 2018 isso. Então, vocês vão encontrar alguma outra informação sobre o autor e comentários sobre a Bíblia, que às vezes são enriquecedores. Eu me lembro de um vídeo em que ele passeia nos escritórios lá do Departamento de Literatura em Coimbra, onde ele é professor, e ele fala, e aqui tem o livro da professora tal, que nos doou, né, um patrimônio, e nós temos também essa aqui, a cópia, ele pega o texto grego da Septuaginta, e menciona que está traduzindo. Isso mostra para mim que ele fala, inclusive, eu escaneei esse texto aqui, digitalizei esse texto, e é a partir desse que estou traduzindo. Então, mostra muito bem que não houve no começo da tradução, uma escolha muito criteriosa de que tipo de manuscrito, de que tipo de texto nós vamos ler. Ele pegou um texto crítico e começou a traduzir. O texto crítico era a edição de Halfs, da Septuaginta. Era grego, essa é a especialidade dele, e ele começou a traduzir a partir do que tinha em mãos, percebe? Só que o Halfs publicou essa edição em 1935. 35. E nós temos uma revisão dessa edição de 2006. Então, aí, por não ter pesquisado mais sobre o texto crítico mais recente, ele começa a traduzir lá numa edição mais antiga. O mesmo com o Novo Testamento. Ele começa a traduzir numa edição do texto grego que é da década de 70, 76, 78. Só que nós temos edições agora de 2016, revisões, então valeria a pena, no caso dele, ter refeito. E essa é uma das diferenças entre o primeiro e a segunda edição do Novo Testamento, dos Evangelhos. Na segunda edição, pelo menos na bibliografia, ele já cita a nova edição do texto crítico em grego, que ele está usando. Então, há uma correção aí. Uma coisa que é um lapso, né? Uma falha, um defeito aí da tradução. Já que você está produzindo agora a tradução, por que não usar o texto crítico mais recente, mais novo, mais conceituado? Deveria ter feito esse trabalho e começou a fazer isso depois, ao longo do processo. Mas, ainda assim, nós estamos falando de uma tradução que usa o texto crítico recente, né? A maioria das Bíblias nem chegamos nisso. Estamos trabalhando com textos bem mais antigos do que isso. Tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui do Ivan. Você pode falar um pouco sobre a datação dos evangelhos? Qual é o argumento fundamental para sustentar a ideia de que não foram escritos por testemunhos oculares? Vou falar rapidamente. Antes disso, um pedido. Todo mundo que estiver, por favor, assistindo a aula, manda um oi no chat, por favor. Porque
Eu não vou fazer a chamada, que eu já me enrolei nisso, tá bom? Obrigado. O pessoal tá mandando. Que aí eu consigo resgatar o chat e marco depois o nome de quem esteve participando da aula. Porque na primeira aula eu anotei um por um. E posso ter até cometido erro com alguém que entrou no final da aula. Na segunda aula eu já esqueci. Então agora vocês mandam um oi aqui no chat. Depois eu consigo abrir o chat que ele fica salvo no meu computador. E eu vejo todo mundo que estava de fato presente, fica registrado aí. Pode ser assim como chamada? Não sei se existe outro método para isso. É o que eu inventei aqui, estou improvisando. Bom, sobre a datação dos evangelhos, né, dos textos bíblicos. Bom, acho que as primeiras evidências que você vai ter é com relação ao conteúdo do próprio texto. Lembra do Evangelho de Marcos? É considerado o evangelho mais antigo. Mesmo assim, o Evangelho de Marcos dá indício de que já conhece os problemas da guerra dos judeus contra os romanos e a queda do templo, que acontece, essa guerra entre 66 e 70. Ela termina quando os romanos entram em Jerusalém, arrebentando tudo, derrubam o templo. Depois ainda tem outro grupo lá, esqueci o nome. Ou seja, parece que o evangelho já é daí, no mínimo, da década de 70. Mas pode ser um pouco antes, já se previa esse problema? Não. Bom, também temos uma outra questão. O conflito dos evangelhos. Os evangelhos elegem como seus adversários, os vilões da história, os antagonistas, os fariseus. Os sacerdotes perdem importância e quem ganha ênfase são os fariseus. E, de modo geral, os estudiosos acreditam que isso é um indício de que nós já vivemos o período que é posterior à destruição do templo, ou muito próximo a isso, porque, como eu mencionei em outra aula, os fariseus vão crescendo em importância religiosa, política, e vão dominando, de fato, o judaísmo, e vai culminar nisso no judaísmo rabínico institucionalizado. O cristianismo, então, reage a essa força, dizendo que eles nos perseguem, que eles, sempre que ele menciona uma outra religião, parece que só existe essa religião. Aí aparecem outros grupos, né? Os sacerdotes com pouca influência, mas também estão lá. Você tem os saduceus, mas os inimigos de verdade, os perseguidores de Jesus, aqueles que estão condicionando a maneira das pessoas crerem, são os fariseus. E isso seria um indício de que nós estamos aí na segunda metade da década do primeiro século. Além disso, como a gente mencionou, se o Evangelho de Marcos é o primeiro e os demais são mais antigos, você tem que procurar uma datação posterior para eles. Então, acredita-se que tenha demorado algum tempo aí e que evangelhos de Marcos e Lucas tenham nascido entre 85 a 90 e pouco. Essa é a teoria mais aceita. Não que seja definitiva, que não existam outras hipóteses, mas me parece que mais explica bem as coisas. Então, o Evangelho de Marcos teria nascido por volta do ano 70. Já não é testemunho ocular. Ele já usa outras fontes escritas. E supõe-se que ele usou uma outra fonte perdida, que o pessoal chama hipoteticamente de fonte Q. Simplesmente a letra Q. Fonte Q. Teria existido um outro documento que depois ele acrescenta conteúdo narrativo, cria uma narrativa e digamos que formata o que serão os evangelhos. Lucas e Mateus, os autores desses evangelhos, a partir de Marcos, reescrevem a história de Jesus com acréscimos e criam outros evangelhos já aí pelos anos 90. Essa é a teoria mais aceita. Então, não se acredita que nenhum desses evangelistas tenha qualquer relação com as testemunhas oculares. Estaremos já distante disso e as tradições teriam sido transmitidas de maneira oral e talvez alguma outra coisa por escrito, né? Como eu disse, a fonte Q, talvez uma parábola, talvez alguém tenha feito algum registro de alguma coisa e foram sendo coletados e rearranjados pelos evangelistas já no final do primeiro século. A Joana mencionou Chevitarese.
cerca de 40 anos depois. Então, se Jesus morreu 30 e poucos, né, como se supõe, é exatamente isso daí, o Evangelho de Marcos, lá para os anos 70. Não é o primeiro texto do Novo Testamento, os mais antigos são os textos paulinos, que acredita-se que o mais antigo seja aí de 55, mais ou menos, a primeira carta paulina. A última por volta de 65, aí depois Paulo simplesmente para de falar. Provavelmente morreu em algum lugar que não é narrado no Novo Testamento. Acredite-se que ele possa ter morrido até o Horsley. Eu mencionei aquele texto do Horsley, do Silberman. Ali eles vão dizer, olha, ele tinha a intenção de ir para Roma, mas de Roma não surgiu mais nada, né? Paulo não fala mais. E coincide com a data do fogo em Roma. Se Paulo, de fato, se o final de Atos tem alguma historicidade, alguma plausibilidade, quando diz que Paulo chegou a Roma preso e ficou lá aprisionado e tal, se ele estava lá preso quando Nero botou fogo em Roma, ele morreu ali. Porque não dá para fugir do fogo, né? Preso. Então, poderia ser 65 anos da morte do apóstolo Paulo. Então, os textos de Paulo são os primeiros do Novo Testamento, década de 50 e 60, o Evangelho só na década de 70. Legal? Bom, deixa eu compartilhar novamente a tela para a gente continuar mais alguma coisa aqui. Tá lá. As capas eu fotografei e passamos aos textos. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, peraí. Eu quis mostrar para vocês algumas características, então, da tradução. Aqui nós temos a página do Pai Nosso no Evangelho segundo São Mateus, um título bem estilo católico ainda. Você tem ainda, no caso do Frederico Lourenço, as letras maiúsculas no nome de Deus, Pai, nos pronomes que a ele se referem, teu, tua, tá vendo? Eu confesso que não gosto. Trata-se também de uma intervenção do tradutor, não é? Uma intervenção tipográfica que influencia a sua leitura e que te afasta dos manuscritos, que não tem isso, né? Isso é uma mediação já ideológica. E outra, será que todas as vezes eles estão corretos? Nem sempre é fácil identificar quem fala, quem são os interlocutores dos textos bíblicos, principalmente nos Salmos. Ele muda quem está falando, quem está ouvindo com muita frequência. Você não tinha aspas, né, travessão indicando. E às vezes o pronome pode te induzir a achar que estão falando de Deus quando não era de Deus, por exemplo, né? Mas olha lá, Pai Nosso nos céus, eu mencionei que os verbos ser, estar, geralmente ficam, muitas vezes ficam subentendidos nos textos em grego e hebraico, né? Então, Pai Nosso nos céus. Quando ele quer acrescentar o verbo ou alguma outra coisa, ele usa esse sinalzinho aqui que vai aparecer. Ele mostra que é uma intervenção do tradutor, o que é bom. Então, Pai Nosso nos céus, seja santificado o teu nome. Eu acho que essas três linhas têm que ser lidas em conjuntos aqui, são três ordens. Seja santificado o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Uma tradução bem literal poderia também ser que o teu nome seja santificado. Porque, veja, em grego é um imperativo, né? É uma ordem, mas não é uma ordem direta a Deus, por isso é um imperativo passivo. A voz é passiva, é curioso. É como se o nome de Deus tivesse que ser tratado de maneira santa, digna, por outro alguém. Deus vai fazer a intervenção que vai fazer com que seu nome seja tratado de maneira digna. É mais ou menos assim que eu entendo. E quando que Deus vai fazer isso? Quando vier o reino. É um texto apocalíptico, por tradição, né? Então, tem a expectativa da vinda do reino de Deus. Deus já reina lá nos céus. Tem lá tudo funcionando, ok? Ele vai estender o alcance do seu domínio à terra. A minha internet está com a conexão instável. Deixa eu... Vocês estão ouvindo, pessoal? Então, venha o teu reino, aí eu tenho o imperativo voz ativa. Faça-se a tua vontade, ou que a sua vontade seja feita, também é um outro imperativo passivo. Assim como no céu, também assim na terra. O assim
acréscimo de Frederico Lourenço, certo? Ele deixa aqui explícito para a gente, o que eu acho sempre muito bom. Assim como no céu, assim também na terra mostra que esses pedidos, essas primeiras ordens aí, ou pedidos feitos a Deus, são feitos por quem, digamos assim, deixa eu só ver aqui os comentários que estão sendo colocados aqui para mim, deixa eu ver se eu acho. Ou seja, são 3 ordens, Deus vai mudar todas as circunstâncias quando ele trouxer ao seu reino, e aí as coisas vão funcionar bem aqui, porque é assim que funcionam lá no céu. Ok? Deixa eu dar uma lida aqui. Apareceu para mim uma mensagem aqui. Quiser perguntar, pode perguntar. De que a minha conexão estava instável, por isso eu comecei a gaguejar aqui. Que livro ou livros nos dão essa linha do tempo dos textos bíblicos? Acho que aquele que eu indiquei, a Bíblia como literatura, eu acho que vai ajudar com as datações, né? Mas o cânone não é cronológico, né? É mais bagunçado. Nem o do Frederico Lourenço, que mistura tudo de novo e piora ainda mais as coisas. Voltando aqui para a Bíblia. Agora começa a aparecer a tradução literal. Dá-nos já hoje o nosso pão de amanhã. É bem diferente das nossas Bíblias, né? Eu acho que eu me lembro de ter traduzido já esse texto assim, do grego. Esse era um sentido possível. Outro mesmo é que esse pão de hoje poderia ser traduzido por nosso pão. Dá hoje o nosso pão de amanhã, poderia ser dá-nos agora, dá-nos hoje o pão cotidiano, porque dentro do contexto literário aqui do Evangelho de Mateus, no próprio capítulo, mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde esse texto está, nós temos Jesus ensinando a vocês não desejarem mais do que precisam. Vocês têm que orar pelo básico, pedir que Deus vai suprir a sua necessidade. Não fica preocupado com o que vocês vão comer e vestir, né? É aquele texto, olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, Deus os alimenta, mas os alimenta com o básico, com o pão de cada dia. Então, eu acho que tem a ver. Então, dá para a gente hoje o nosso pão de hoje, cotidiano. Ele traduz aqui por pão de amanhã, uma escolha do tradutor. Depois, eu acho que ela está explicada em nota de rodapé. Bom, mas seguindo. Perdoa-nos as nossas dívidas, né? Algumas Bíblias influenciadas por Lucas e pela tradição de leitura tiram dívidas e chegam a escrever nossas faltas, nossos pecados, nossos erros. Aqui é bem dívidas, porque o contexto é econômico. Tal como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. E não nos leves para sermos postos à prova, mas livra-nos do iníquo. É bem diferente das demais traduções populares da Bíblia. E está correto aqui. Assim, eu acho que está muito mais interessante. Porque as traduções generalizam o conteúdo. Elas dizem, não nos deixe cair em tentação, uma coisa assim, né? Bom, não é que, assim, de uma tão livre, qualquer tipo de tentação aqui, não nos leve para sermos postos à prova, diz respeito, mas livra-nos do iníquo, diz respeito, deixa eu voltar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Trata-se de uma referência intertextual aqui, que é o texto das tentações de Jesus no deserto, lá, quando o diabo o tenta no deserto. Deixa eu deixar um pouco da minha persiana. Então, tá muito sol. O texto lá em Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo o tomou e o conduziu, o levou para ser tentado. Não é que Jesus foi tentado assim espontaneamente, não. Era digamos, uma prova pela qual ele precisava passar antes de iniciar seu ministério. Ele tinha que receber o Espírito lá no batismo, no capítulo 3, e deveria depois passar por essa provação também, sendo tentado em algumas questões. Então, é o Espírito Santo que o conduz. Por isso, a oração, olha, peçam, Jesus está ensinando seus discípulos a orar. Isso não é uma oração verdadeira, isso é um ensino sobre oração, né? Um exemplo, peçam para que não conduzam vocês para as tentações.
para que ele não prove vocês daquele jeito, né? Mas peça que ele livre vocês do maligno. Daí, não é livra-nos do mal generalizado, assim, um mal adjetivo, não. É um mal personificado. Daí a tradução é boa. Ele traduziu por iníquo. Poderia ser o maligno. Ele é uma pessoa. É o diabo que tenta Jesus lá no deserto. Então a referência aqui é intertextual e, de fato, bem diferente. É bem diferente do que as traduções em geral mostram. Disseram aqui para mim que está um pouco instável, né? A minha, realmente parecia de novo aqui para mim que a minha internet está um pouco ruim. Entenderam a referência? Eu queria mostrar essa particularidade da tradução em que o Lourenço é mais literal do que a gente costuma ver nas outras Bíblias. E de fato, os tradutores, nesse tipo de texto muito famoso, eles não traduzem. Eles se rendem à tradição de leitura. E mais, só uma observação. No final, aqui as Bíblias às vezes trazem um outro versículo, que é: porque ter ao reino a honra e a glória para sempre, amém, uma coisa assim. Que é um adendo que os manuscritos, né, os testemunhos manuscritos mostram que só surge mais adiante e que não faz parte dos manuscritos mais antigos. Então, o Lourenço aqui elimina esse texto, seguindo, provavelmente, a sugestão do texto crítico lá em grego, né, do aparato crítico. Quer dizer, ele usa o texto mais antigo, que é o texto defendido ali pela aquela Bíblia. Nisso, eu acho que eu vou fazer uma crítica ao Lourenço. Ele nem sempre é muito coerente. Às vezes ele tira um texto, porque é sabido que aquele texto não fazia parte dos manuscritos mais antigos. E ele coloca o texto em nota de rodapé. Eu acho ótimo. Esse texto não faz parte dos mais antigos, mas a tradição manuscrita acabou adotando esse texto, e toda a Idade Média vai ler com aquele acréscimo e tal. E aí você mostra para mim o texto em rodapé. Ele, aqui nesse caso, por exemplo, ele eliminou e não menciona mais o texto. Eu não gosto. Tem casos que ele escreve o texto, tem casos que não. E tem casos que ele mantém o texto. Então, essa falta de coerência interna, assim, que me incomodou um pouquinho. É como se ele fosse decidindo caso a caso, né? Eu gostaria que ele tivesse ou eliminado todos e colocado em rodapé, seria ótimo, ou mantido todos e colocado em rodapé. Olha, segundo o manuscrito tal, esse texto não pertence às edições mais antigas, não deve fazer parte do original e tal. Vai ter um outro exemplo sobre isso aqui. Eu coloquei aqui o exemplo do Salmo 23, só para fazer uma leitura rapidinha, que na Septuaginta é 22, na Bíblia Hebraica 23. Eu deixei de falar sobre Septuaginta, eu acho que é importante eu falar sobre isso antes da gente mudar de assunto. Espera um pouquinho. Parênteses para explicar a Septuaginta. Como é que tá aí, pessoal? Estão ouvindo? O pessoal falando que travou. Ok. Septuaginta, parênteses. A Bíblia, os textos foram escritos originalmente em hebraico, outros em aramaico, o hebraico é como se fosse um dialeto do aramaico, que era uma língua falada em outras partes do Oriente Médio. Em determinado momento, principalmente depois que os judeus foram dominados por assírios, babilônios, persas e tal, judeus ficaram dispersos, né, a chamada diáspora, em várias outras comunidades, em outros países. E a língua grega se disseminou, principalmente no período, claro, de Alexandre Magno, helenismo, e aí surgiu a demanda de se traduzir a Bíblia para grego, e os textos que já eram, digamos assim, lidos e a cultura já reproduzia, essa cultura pediu que se traduzisse esses textos e surgiu, então, uma tradução para o grego a partir de 250 a.C. Essa é a Septuaginta, uma tradução dos textos hebraicos para o grego que começa por volta de 250 a.C. E ela vai sendo produzida pouco a pouco e vão surgindo outros textos até, eu acho que já por volta dos dias de Jesus, assim, já tem textos que vão entrar nesse cânone da Septuaginta.
E, de fato, os cristãos adotaram esse texto como o seu texto sagrado e criaram suas doutrinas e sua interpretação a respeito de Jesus a partir da leitura do texto grego, que foi depois abandonado, primeiro pelos judeus, que voltaram a eleger o texto hebraico no final do primeiro século, quando elegeram, então, seu cânone definitivo, e depois pelos cristãos, que adotam o texto latino e abandonam, então, o texto grego. Então, a Septuaginta é uma versão da Bíblia que foi muito influente, muito usada nos dias de Jesus, mas que foi deixada de lado. E é essa a Bíblia, esse é o Antigo Testamento que o Frederico Lourenço está traduzindo. Aí é importante esse dado. A Septuaginta, que tem esse nome porque a tradição diz que seriam 70 os tradutores, é pura lenda, claro. A Septuaginta não é, hoje, texto sagrado para ninguém. Nem para católicos, nem protestantes, nem judeus, nem ninguém. É um texto que ficou no passado. Foi importante, foi determinante, mas surgindo suas outras versões, outras traduções. As edições críticas voltaram aos manuscritos, que são anteriores à Septuaginta, ou não usam a Septuaginta, apenas como intertextualidade, claro. Ou voltaram para os textos hebraicos, lá, o texto massorético, que eu mencionei, e abandonaram a Septuaginta. A Septuaginta ela é importante, portanto, como livro histórico, o livro que foi usado por aquele grupo. Quando um autor do Novo Testamento cita a Bíblia, quando o Evangelho de Mateus diz, segundo o profeta Isaías, ou ele está citando de memória, ou ele está citando a Septuaginta, e não a Bíblia hebraica. Daí que muitas vezes os textos não batem quando você tenta ler lá no seu Antigo Testamento e não casam, porque são citações da Septuaginta. Ou seja, é importantíssimo o texto. E o mais importante, e talvez a principal contribuição do Frederico Lourenço, nós não tínhamos essa tradução. Nós não tínhamos esse texto publicado em língua portuguesa, e muito menos aqui no Brasil. Então, essa é uma contribuição bem relevante para os estudos bíblicos atuais, ok? Além dos textos, digamos, apócrifos, né, que só estão na Septuaginta e que não aparecem nas demais. A versão de que eram, a Joana está perguntando, 70 eruditos judaicos traduzindo, provavelmente verídica. O São Jerônimo traduziu a partir da Septuaginta. Então, provavelmente é uma lenda, né, porque existe a tradição, então, que lá em Alexandria, 70 tradutores se isolaram com os manuscritos e traduziram. E quando eles saíram, cada um dos seus aposentos, eles tinham 70 traduções exatamente iguais, quer dizer, um milagre para dizer que a Septuaginta é uma tradução divinamente inspirada. Mas é uma lenda, né? Não é bem assim não que aconteceu as coisas. E nós temos textos bem posteriores às primeiras traduções da Septuaginta. Nós temos textos já do tempo cristão, do primeiro século, na Septuaginta. É uma coleção que foi crescendo também com o tempo. E o São Jerônimo, acho que ele usou o que ele tinha em mãos mesmo. Deve ter usado alguma coisa de hebraico e alguma coisa de Septuaginta, talvez uma tradução do Orígenes, que havia feito uma tradução em 4 línguas da Bíblia. Então, existiam outras versões. E tem uma outra do século II, que é uma tradução grega também. Eu acho que tudo isso foi usado pelo Jerônimo. Mas não é um trabalho de crítica textual que se faz, né? Embora tenha sido um trabalho muito criterioso, muito bonito, muita gente gosta muito da tradução. Não é um trabalho de crítica textual que se compara a manuscritos. Eles não tinham isso, né? Não existia essa ciência. Né? Voltando ao compartilhamento de tela. Então, o cânone da Septuaginta diz que é Salmo 22, e na Bíblia hebraica é Salmo 23, porque o Salmo número 9 foi dividido em 2 na Bíblia hebraica. Tá? E daí os números não vão bater. O Frederico Lourenço trata de te informar isso. Bom, salmo referente aqui a Davi, ou digamos assim, não é um salmo de Davi como autor, mas um salmo que no estilo de Davi, talvez Davi tenha cantado salmos enquanto existiu, mas ninguém sabe. Aqui existem textos escritos
em que o narrador é Davi, o personagem que canta é Davi. E existe meio que um estilo, um gênero de salmos que é referente a Davi. Agora, veja quão diferente é essa tradução. O Senhor me apacenta e nada me faltará. Aqui é curioso, olha só a nota de rodapé do Frederico Lourenço. O Senhor me apacenta. Apesar de ser esta a fraseologia das versões hebraicas, grega e latina, não deixa de ser curioso como se fixou na tradução, o Senhor é meu pastor. Percebe? É o que eu falei, o texto é tão tradicional que o tradutor não traduz. Porque ele está dizendo, nenhuma versão, em nenhuma língua, diz o Senhor é meu pastor. É o Senhor me apacenta. Mas a tradição oral já é tão forte, né, que o tradutor abre mão do texto mesmo e permite que você leia aquilo que você gostaria de ouvir, que você está acostumado a ouvir. Para um lugar de verdura, aí me fez habitar. Junto de uma água de repouso me alimentou. Recobrou a minha alma. Fez-me trilhar caminhos de justiça. Por causa do nome dele... cadê? Que eu queria ler um versículo aqui, ó. Por causa do nome dele. Pois, se eu também caminhar em meio a uma sombra de morte, não temerei coisas más, porque tu estás comigo. Então, eu até escrevi aqui, ó. Não tem o vale, né? Na Bíblia hebraica aparece o vale de sombra da morte. Isso não existe na Septuaginta. Então, perceba, ele está traduzindo uma outra versão de Salmos, né? Uma versão que os autores do Novo Testamento leram. O cristianismo originário, digamos assim, leu, mas que não é a versão que nós estamos acostumados a ler. Olha aqui. O teu cálice era, o era acréscimo aqui do verbo, fortemente embriagante. E assim por diante. Para mostrar como a tradução pode ser diferente daquela que a gente tem e mostrar o tipo de nota. Começamos a falar aqui do tipo de nota de interesse do Frederico Lourenço. Tá vendo? Ó? A frase na Bíblia hebraica é o meu cálice. O teu cálice, o pronome muda aqui na Bíblia grega. Então ele vai, principalmente em grego, epistresen, recobrou, em alternativa, fez voltar. Então, a maioria das notas, e as melhores, são de caráter filológico, digamos assim, né? Ele vai discutir o texto grego e compara ele com as outras versões. Fala de manuscritos, fala de questões de interesse mais literário, ok? Tem algumas análises de conteúdo e algumas questões de cunho mais histórico que ele também vai discutir, né, nas suas notas de rodapé. Mas as melhores são essas aí, ó, sobre tradução mesmo, né, como a gente viu aqui. Esse daqui eu coloquei só para dar um exemplo do que eu havia mencionado. Dá uma olhada aqui. Bom, essa parte, versículo 41. Pedro disse-lhe, Senhor, é para nós que diz essa parábola ou para todos? O Senhor disse, quem é, pois, o administrador fiel e prudente, que o amo, porá à frente do seu pessoal para dar a seu tempo a ração de trigo? Ração de trigo é boa, né? Dá para a gente pensar sobre isso, né? O alimento dos escravos. Ração de trigo. Olha que bem-aventurado aquele escravo, eu disse. É mais literal, já que a maioria das Bíblias registra servo, né? Para a mesma palavra. Existe outra palavra para servo. Então, eu acho que a maioria das vezes a tradução de escravo, o Lourenço faz isso. Então, bem-aventurado aquele escravo que o amo quando vier encontrar fazendo assim. Digo-vos, verdadeiramente, o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo, aquele escravo, disser no seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os outros escravos e escravas, a comer, a beber e embriagar-se, chegará ao amo daquele escravo no dia em que ele menos espera. E há uma hora que ele não sabe. E então, aqui, olha, a sequência do texto. Então irá cortá-lo ao meio e dar-lhe um lugar com os infiéis. Nas traduções em geral, a gente lê alguma coisa como puni-lo severamente, né? Vai castigá-lo com rigor, uma coisa assim. Deixa eu ver se tem uma nota aqui sobre... eu não fotografei. Ele menciona que está traduzindo literalmente esse texto aqui. É parti-lo ao meio. O escravo que, continuando, conhecendo a vontade do seu senhor, não se preparou e não agiu conforme os seus desejos, será esfolado com muitas.
Chicotadas é por conta do Lourenço, porque vai aparecer chicotadas aqui a seguir. Ó. Aquele, porém, que sem a conhecer fez coisas dignas de chicotadas, perceba, sem a conhecer, é o Senhor, é o escravo que não sabia a ordem do Senhor, mas fez coisas dignas de chicotadas. Apenas será esfolado com algumas. Só para mostrar para vocês o linguajar, né, o vocabulário, como ele é mais próximo da cultura de escravidão que a gente perdeu e que as traduções meio que omitem. Mais uma observação. Agora eu tenho a primeira página do Evangelho de Mateus. Notem aqui o subtítulo. Isso aqui é uma novidade que aparece no primeiro volume do Lourenço. Os subtítulos que a gente conhece e que aparecem no corpo do texto agora são reunidos no começo do capítulo. Genealogia, gravidez milagrosa de Maria, o nascimento de Jesus em Belém, ok? Só que ele mudou de ideia a partir do volume 2. Olha aqui, o livro que tem Atos dos Apóstolos, os capítulos não têm mais subtítulos, então o autor mudou de ideia. Aqui, a influência da tradução, da interpretação já diminui, né? Claro que você agora vai ter que fazer uma força para descobrir onde é que começa a história do nascimento de Jesus em Belém. Você que vai ter que ler com alguma atenção para saber, já que o subtítulo já não delimita os textos. Mas ainda existe esse paratexto. Enquanto que aqui no segundo volume em diante, ele elimina esse paratexto, muda de ideia e aí fica por sua conta dizer o que o texto significa, né? O que ele quer comunicar. Aqui é só um exemplo, então, de Atos dos Apóstolos, que não tem mais. Voltei ao capítulo 1, ao volume 1, para mostrar o Evangelho de Marcos. Tem um subtítulo no capítulo 16 e aqui acaba, eu coloquei até uma interrogação. Cadê o resto? Olha como termina, vou ler o finalzinho aqui, o último versículo. E elas, saindo, fugiram do sepulcro, pois dominava-as um tremor e um êxtase. E nada disseram a ninguém. Tinham medo, pois. É difícil dizer. Olha só o comentário dele aqui, ó. Eu grifei, tá? Certo é que os versículos fraquíssimos que foram mais tarde acrescentados são quase universalmente considerados puros. Portanto, Marcos tem mais versículos que isso nas Bíblias todas. Aqui o Frederico Lourenço simplesmente exclui esses versículos porque eles foram acréscimos posteriores. São adendos, não são do mesmo autor, certo? Então, isso é uma coisa que os manuscritos nos mostram. Aquele texto vai nascer lá para o século V, por exemplo, e aparece nos manuscritos, começa a ser copiado e se torna tradicional. É um texto importante para a igreja, pregar evangelho, que toda criatura, aquele negócio assim, sabe, do mandamento, se você for picado lá pela cobra não vai ter problema, se comer uma coisa venenosa não morrerá. Então, é um texto inspirador para a missão, mas aquele texto não é dos manuscritos mais antigos. Então, ele faz a opção de excluir isso. E você fica, portanto, com o testemunho mais antigo, que termina desse jeito aqui esquisito, abrupto. E aí ele fala, é concebível que um livro em língua grega possa terminar com a palavra pois, a partícula garbon, parece que foi cortado mesmo, né? Que alguém alguém eliminou o final original para poder colocar o final alternativo, ou o final era tão insuficiente, é tão incompleto esse final, né? Ele deixa tanto a desejar que talvez por isso criaram um novo final para o Evangelho. Em todo caso, a opção do tradutor é mencionar que existem outros versículos, mas ele não cita, ele elimina com base, então, no testemunho mais antigo, ou seja, ele quer reproduzir os manuscritos mais antigos. Ok? Deixa eu mencionar só mais uma coisa. Aí eu falei da incoerência, às vezes. Vocês sabem aquela história famosa da mulher que é pega em adultério e colocada diante de Jesus, e é aquela história de quem não tem pecado atire a primeira pedra. É um texto lindíssimo. Aquele também é, tanto quanto o final de Marcos, um acréscimo posterior ao Evangelho. Isso é bem sabido, bem conhecido. Os manuscritos dão vários testemunhos disso daí. Não deveria, portanto, ser eliminado? Aí que está, o Frederico Lourenço mantém aquele lindo texto na Bíblia. O texto é lindo, é capítulo 8 do Evangelho de João.
mas ele é tão espúrio, ele é tão adendo posterior quanto esse daqui, do final de Marcos. Então, por que ele elimina o final de Marcos, mas mantém o capítulo 8 de João? Isso eu queria que isso fosse melhor explicado, que se usasse o mesmo critério, percebe? Eu preferia, então, que tivéssemos esses textos como anexos, ou então mantidos no texto com a observação de que são textos posteriores. Eu acho que valeria mais. E ele foi tomando as decisões uma a uma, como eu disse, né? Caso a caso. Veja essa aqui. Segunda carta aos Coríntios, eu tenho uma amostra. Eu vou ler para vocês essas intervenções aqui, ó, essa aqui, ó, que está em itálico no meio do texto. Isso é uma intervenção do tradutor. O pequeno segmento que se segue, de capítulo 7, versículos 2 a 4, é considerado um fragmento da hipotética quarta carta aos Coríntios, da qual já léramos uma parte em 2:14 até 6:13. Aqui embaixo de novo. O segmento que se segue, que vai tal, é da sexta carta aos Coríntios. Ó, então, bom, o que isso quer dizer? Aqui o Lourenço faz uma coisa que é única. De novo, ele não segue o mesmo critério nos demais livros. Isso só aparece em 2 aos Coríntios. Ele se baseia numa hipótese muito bem aceita, né, de que 2 aos Coríntios é uma carta que surgiu de maneira fragmentária. Que ela seria um conjunto de vários pedaços de cartas paulinas, que a gente diz que é uma carta só. Certo? Então, ela passou por um trabalho redacional primitivo, digamos assim, para entrar no cânone. Mas os críticos perceberam certas incoerências e começaram a, hipoteticamente, separar o que seriam as camadas redacionais originais desse texto. E disseram que Paulo, de repente, escreveu 6, 7 cartas, e que esse trecho é da terceira, esse trecho é da quarta, esse trecho é da quinta. Bom, o Frederico Lourenço comprou essa hipótese, ele apresenta na introdução ao livro, e aí ele a reproduz por meio de paratextos, incluindo esses conteúdos no meio dos versículos, e com isso desfazendo, digamos assim, o trabalho redacional original. Já que aqui a mediação do tradutor é muito forte para que você leia isso como uma coletânea de pequenos fragmentos de cartas, e não como uma carta coesa. Quando você lê numa outra Bíblia, mesmo que você perceba determinada incoerência entre um versículo e outro, falar que a coesão do negócio aqui não está perfeita, existe um trabalho redacional, existe uma introdução, uma conclusão. Alguém já juntou esses textos e tentou dar coerência a essa carta. E esse trabalho simplesmente é desfeito pelas intervenções aqui do tradutor, percebe? Então, ele está adotando aqui uma hipótese mais moderna, uma hipótese acadêmica, digamos assim. Daí eu apresento a Bíblia como uma Bíblia laica e uma Bíblia acadêmica. Essa Bíblia te introduz aos estudos acadêmicos da Bíblia, apresentando hipóteses e discutindo um outro tipo de mediação, uma mediação dos estudos críticos, né, da Bíblia. Ela serve, portanto, como uma introdução a isso. E aí o plano geral da obra, para a gente acabar aqui. Ó. É a última página da Bíblia, apresenta todos os volumes. Isso aqui, como eu disse, só aparece na edição de Portugal. Com um asterisco aqui, ó, aqui no volume 3, ó, Epístola de Jeremias, Susana, Bel e o Dragão são textos exclusivos da Septuaginta, que não aparecem nem nas Bíblias católicas. Aqui também, Salmos de Salomão e Odes, que também é atribuído a Salomão, são textos sapienciais. E assim por diante. Você tem aqui terceiro e quarto Macabeus, são livros que só pertencem à Septuaginta. E aí você tem outras observações. Por exemplo, volume 4 em 2 tomos. São 2 livrões, hein? É aqui que nós estamos hoje. Agora aguardamos a publicação do primeiro tomo dos livros históricos, depois aqui o segundo tomo. E por último, a Torá. Então perceba que o cânone, digamos assim, do Frederico Lourenço está todo trocado, né? Todo invertido. Talvez por uma estratégia também editorial, de venda, de fazer com que você fique curioso pela Torá. Eu vendi primeiro os evangelhos para te atrair, e agora, se você quiser ler a Torá, que é a parte mais lida depois dos evangelhos, você vai ter que esperar
a coleção terminar. Certo? Esse é um cânone proposto por ele, da Septuaginta. Outra coisa, sobre a materialidade final. Deixa eu terminar o compartilhamento. Então, ninguém vai para a igreja assim, né? Ó, com 8 livros desse aqui. Não é um texto para ser conduzido, carregado, portátil. Não é um livro de igreja. Você mantém, até porque na Septuaginta não vai ser lida em igreja nenhuma, né? É para você manter em casa, fazer os seus estudos, as suas críticas literárias, as suas análises literárias, as suas exegeses e tal, e estudar em casa a Bíblia, o texto da Bíblia, assim, particionado e dividido em vários tomos, ok? Tudo isso mostra que esse texto não é um texto religioso, não é a Bíblia que a gente está acostumado, ok? Ficamos por aqui.